Boa noite, presidente Maria, minha colega de trabalho lá de anos da Secretaria de Saúde, demais vereadores e população que está nos assistindo aqui também pela TV Câmara e os ouvintes aqui da plateia. Nós, da Secretaria de Saúde, estamos trabalhando desde que começou as primeiras notícias na imprensa nacional sobre a questão do coronavírus na China. Automaticamente já se começa a analisar essas questões e chegando informação do Ministério da Secretaria. Na verdade, eu estava pensando quando chegar aqui, que eu já estava chegando, a gente já está meio cansado na Secretaria de Saúde lá, de falar de coronavírus, e a epidemia, graças a Deus, nem chegou aqui em São Cepé ainda. Mas, como vocês estão vendo, a partir de domingo, as emissoras de TV, elas realmente abriram o jogo para a população brasileira. Nós já vínhamos estudando, junto com outros colegas da região, a questão dos decretos de atitudes que o município deve tomar, e tomou já. E eu explicava para os vereadores anteriormente que esse processo todo ele é articulado com a Secretaria Estadual de Saúde, com a região e com o Ministério da Saúde. Então, vários municípios, se vocês já prestaram atenção, a partir de segunda-feira começaram a largar os seus decretos. Nosso município vinha analisando e hoje de manhã a gente fechou o decreto. O decreto que vai ter uma reavaliação dia 30, nós temos uma reunião, um grupo de emergência na prefeitura que se reúne periodicamente e agora vai se reunir semanalmente e no dia que for necessário ser chamado por algum de nós. Então, essa reavaliação será o dia 30 e, possivelmente, esse decreto deverá ser estendido. É claro que nós torcemos para que isso não ocorra, mas observando as curvas dessa doença, que ela é um vírus antigo, mas essa é uma cepa nova, observando o que ocorreu na China e o que ocorreu na Europa, possivelmente nós teremos que enfrentar problemas sérios de 4 a 5 meses. Então, nós temos que nos preparar para isso. Infelizmente, o pico do coronavírus, que está estimado para fim de abril até maio, fim de maio, ele vai coincidir com a chegada do nosso inverno. Aí, por isso que é importante a antecipação da vacinação da gripe, que vai ser, começa a semana que vem, 23 de março, segunda-feira, a gente começa vacinando os idosos, que é um grupo de risco para o coronavírus, e também vacinando primeiramente os funcionários da Secretaria de Saúde, que é a frente, que é o Exército, que é a infantaria, vamos dizer. Quem foi do Exército sabe o que é isso. A infantaria vai primeiro lá e nós somos os infantes da luta contra o coronavírus. A intenção de vir aqui, eu falei para a presidente Maria, segunda-feira, quando nos encontramos, é de justamente passar para a Câmara de Vereadores, vocês são os líderes na comunidade, os líderes políticos que representam a comunidade aqui, é importante que vocês levem para os seus grupos, né? Não mais em reuniões, né, vereador Renato, que levem nos mensageiros, nos grupos do WhatsApp, essas mensagens que a gente vai deixar para vocês aqui hoje. O Ministério veio monitorando essa epidemia, e eu falava uma coisa importante, senhores vereadores, hoje aqui. Até os 150 contaminados, essa era uma doença que atingia a classe média e classe alta. Eram as pessoas que viajavam para fora do Brasil. A partir dos 200 infectados, que agora, lá em São Paulo e Rio de Janeiro, a contaminação já perdeu o controle. Não se sabe mais quem é que está contaminando, se é o Marcelo ou a dona Zil. Agora, lá no São Paulo e Rio, se perdeu o rastro da contaminação. E o grande medo nosso é quando esse vírus se instalar nas periferias, nas favelas e nas regiões mais pobres. Nós ainda, a China passou por isso, mas a China esconde todo o jogo. A China só mostra o que é bom lá.
aqueles hospitais de campanha, aquela maravilha toda que fizeram lá. Agora, o que morreu de gente, a pobreza enorme que eles têm lá, isso não vão mostrar para ninguém. Eles mostram o primeiro mundo ali que eles tentam passar para nós. Então, a situação é muito séria, né? Nós contamos aqui com a TV Câmara, nós temos a imprensa escrita, a mídia eletrônica e até o Garcia me pediu para comunicar que está linkado também com a TV Câmara, a JGTV, porque está liberando para muita gente, mais de 20 mil assinantes, essa nossa conversa aqui. E, realmente, pessoal, depois de todos esses efeitos que aconteceram, o que se observou lá na Coreia foi baixa a contaminação e a mortalidade foi baixíssima, porque eles conseguiram que a população ficasse em casa e eles tinham muitos testes para fazer. Então, eles diferenciaram rápido quem tinha e quem não tinha. A saúde deles é boa, melhor que a da China, e eles conseguiram dar uma controlada. Aqui nós não temos testes suficientes e temos 220 milhões de habitantes, em um país desse tamanho. Então, não dá para ser igual lá. O que nós temos que trabalhar, então? Que a população fique em casa. Para nós interromper o pico de transmissão, é que a população tem que ficar em casa. Não precisa sair para a rua se não tem necessidade. Claro, dá para correr, dá para caminhar, dá para fazer ginástica, tudo isso dá para fazer. Só evitar aglomerações. Nós já, hoje na entrevista, foi uma surpresa importante para nós. Enquanto nós falávamos, dezenas de eventos foram cancelados, né? A prefeitura cancelou todos os seus eventos que têm agrupamentos, todos. Mas a comunidade civil também está cancelando todos os eventos civis que tem. A igreja também vai cancelar, né? Porque hoje nós discutimos com o advogado da prefeitura. Nós temos autonomia no serviço público e aconselhamos a sociedade civil a fazer tal atitudes, né? Claro que se a epidemia agravar, a gente tem outros mecanismos de fazer compulsoriamente, mas nós precisamos também que o presidente e o governador se manifestem. Vocês estão vendo na imprensa cidades italianas, lá europeias, que não tem ninguém na rua. Nós esperamos que, atuando nesse momento, a gente não tenha necessidade de fazer aquilo, onde só pode ir em supermercado e em farmácia. Nós não precisamos chegar nesse ponto ainda. Não está proibido o supermercado, não está proibido... Agora, se aconselha não fazer mais baile, não fazer mais boate, não fazer mais reunião de espécie nenhuma, não se fazer mais... inclusive, até festa de aniversário com 10 pessoas já é sugerida não fazer mais. É difícil, pessoal, isso aí. É difícil isso aí. Mas é um teste para nós e eu acho que nós vamos sair muito melhor do que entramos nessa situação. Até por uma questão de questão social. Nós vamos... É hora de não pensar no próprio e pensar no coletivo. A gente vê, claro, nessa situação, inúmeros problemas também que estão acontecendo. Vocês estão vendo aí, o álcool gel subiu 1000%, a máscara subiu 700%, os planos de saúde não querem pagar o teste do coronavírus. Então, tem gente que está ganhando dinheiro nesse negócio. Agora, tem gente que está perdendo muito dinheiro, pessoal. Vocês estão vendo aí, empresas vão perder muito dinheiro. Vão ter que liberar funcionários, vão ter que liberar... e muita gente, muita empresa está sendo parceira, liberando seus funcionários. E a nossa intenção aqui é justamente essa, né? Não temos gente suspeita, estamos recebendo os respiratórios nas nossas unidades, ele recebe uma máscara, vai para casa e fica monitorado. Nossos funcionários já estão liberados a usar máscara. O hospital ali, presidido pelo doutor Maninho, agiu corretamente, está dentro da proposta. Já a frente está com máscara, as visitas são controladas, só entra um para fazer a troca do turno. Excelentes, os hospitais todos estão fazendo isso, né?
A gente tem que deixar os hospitais para quem realmente precisa. Nós temos trabalhado muito a questão, não vão ao plantão do hospital. A gente tem uma estatística, o doutor Maninho sabe isso, 95% das pessoas que vão no plantão não eram para estar lá. Essa é estatística aprovada. Já fizemos, a Presidente Maria ficou uma semana no plantão hospitalar, coletando quem ia para lá e quem não ia. Isso é um teste nosso, né, presidente? Nós estamos trabalhando também que não vão para as unidades de saúde se não precisa. A gente tem também estatística que muita gente que vai nas unidades de saúde não tem necessidade de estar lá. Então, esse é um momento que todo mundo tem que ser parceiro aqui, né? Por isso que a gente está aqui na Câmara de Vereadores, e vocês são líderes e vão conversar com as suas comunidades. É o momento de se organizar. Hoje eu falava com a colega Marisa ali a questão das creches, pessoal. A gente sabe que é doído. Nós temos funcionários nossos que moram em Santa Maria e têm filhos. Nós vamos dar uma semana para eles se organizarem. Uma semana eles não precisam vir para se organizarem. A gente vai organizar pontos lá, é tudo. Nós temos que ter um pouquinho de compreensão. Mas a gente tem funcionários que não podemos abrir mão, tem funcionários que vamos convocar, tem outros que vamos ter um pouco mais de calma. Se vocês olharem o decreto da Secretaria de Saúde, tem algumas questões especiais que ela pode utilizar, né? Então, a questão das creches, se o sacrifício não for coletivo, se ficar esse buraco, vai ter contaminação. Então, as ações têm que ser totais, porque senão, se tem um furo, pode ser dali que vai vir. E aí o nenê vai lá para a casa do vovô, vai para a casa do tio com doença crônica, contamina a tia contamina o nenê, e aí vai. Então, embora as primeiras mortes de crianças estão aparecendo agora na Europa e na África, porque até então não era. Mas e como é que a gente vai saber como é que o vírus vai se comportar aqui no Brasil? Ninguém sabe disso. Como é que vai se comportar no calor? Então, infelizmente, tem que ser duro agora para poder comemorar depois. Tem um ditado importante que a doutora Shirley, não é a doutora Shirley Mate, é a doutora infectologista especial de Santa Maria, Jane Costa, disse ontem: quanto mais rápido nós nos afastarmos hoje, mais rápido vamos nos abraçar amanhã. Então, isso é uma coisa, é um mote que nós temos que trabalhar. Então, eu acho que eu passei rapidamente o que poderia passar. Eu deixo assim, eu acho, alguns questionamentos, se os senhores tiverem alguma me lembrei do vereador Giovanni lá, recomendação de terminar com as reuniões das associações, né? Todas, né? Terminar com as reuniões das associações de bairro, terminar com, na verdade, todo tipo de aglomeração que na verdade, é um sacrifício de todos, que, olha, é um teste que nós vamos passar, né, pessoal? Mas, com certeza, vamos passar por ele. Com certeza. Fico à disposição, presidente, se quiser algum esclarecimento, alguma coisa mais especial. Obrigada, secretário Marcelo. As pessoas estavam, toda a população está aflita, né, em questão, e perguntam, e a gente vai respondendo dentro do que a gente tem conhecimento também, mas a tua fala é muito bom para deixar bem claro, né, que quanto mais cada um fizer a sua parte, é o melhor para um todo, né? Vou abrir, então, para alguns questionamentos dos vereadores. Vereador Tavinho. Presidente, colegas vereadores, especialmente o secretário Marcelo. Eu, como todo mundo, tenho acompanhado pela imprensa, televisão, jornais, redes sociais, rádio, toda essa questão, e até para a gente formando um juízo e se posicionando frente a esses fatos aí. Eu acho que o secretário Marcelo usou a palavra correta, que para mim sintetiza toda a preocupação. É hora de pensar coletivamente. Mas eu tenho uma condição, eu posso ficar lá, eu posso me defender, isso não é bem assim, o que a gente ouve, né? Isso aí é porque é questão econômica, porque a China inventou essa história e tal. Se ouve todo tipo de referência. A verdade é uma pandemia. E quando há uma pandemia,
É porque o mundo está dizendo que algo de muito grave realmente está acontecendo. E se esse algo de muito grave está acontecendo, secretário, realmente nós temos que ter ações, me parece, bastante resolutivas, e que sejam importantes em caso coletivo. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo, o vereador Tavinho, que está com 65 anos. Eu estou desde quinta-feira, semana passada, morador do Baixo Grande. Vim aqui para a sessão, amanhã estou voltando para lá. Porque eu sou um vetor para ser contaminado e para transmitir para os outros. Acho que aqui na Câmara de Vereadores, nós temos uma reunião antes aqui também, quanto menos pessoas circular aqui, melhor. Até acho, presidente, como sugestão, imaginei, eu vi também que ar-condicionado é um problema. Nós podemos muito bem trabalhar nas sessões da Câmara com as janelas abertas e o ar desligado. Quer dizer, pequenas ações desse tipo, que a gente pode ir tomando, cada um de nós, evitar, evidentemente, reuniões, meu partido fazer reunião política tal, postei num grupo, suspende essa reunião, deixa isso tudo para pós, depois nós tivemos essas questões. Acho que são pequenos atos que cada um de nós tomarmos, pequenas atitudes, nós vamos, na verdade, estarmos nesse exército, combatendo este mal, que ele é muito grave, sim. Agora, o que não pode nos achar, bom, os outros que o façam, eu não preciso. Cada um tem que fazer a sua parte, sem exceção. Poder público, iniciativa privada, empresários vão perder dinheiro, vão paciência. Hoje eu vi um rapaz dizendo que os cabeleireiros estão com 75% de diminuição no seu trabalho. Dentista, com 80% de diminuição. Ninguém mais quer um dentista. Só estão com medo. Não vão no advogado também, não vão no médico, não. No médico até onde vão. Quer dizer, profissionais liberais vão sofrer. Os taxistas, estamos aqui, esses Uber nas capitais, diminuindo. Vão perder dinheiro? Paciência. Nós estamos tratando da saúde e da vida das pessoas. Hoje o médico Santa Maria usou uma frase, me parece muito forte, que eu vou repartir com os colegas aqui, o Rodolfo Ness que ouviu também, quando ele disse, nós não dá para brincar com isso aí, porque isso aí, amanhã depois pode estar morrendo o avô da gente, o pai da gente, a mãe da gente, o cônjuge, o irmão, o filho. De algo que pode ser evitado se nós tivermos comportamento e visão do coletivo. Pelo menos agora, não vamos pensar apenas em nós, pensar no eu, pensar no nós. Parabéns, secretário, por sua vinda aqui. Isso, o vereador, nós vamos disparar a partir da manhã milhares de folders com todas as informações do processo e questões preventivas para a comunidade aproveitar. Presidente, eu queria só fazer um comentário rapidamente, sim. Eu vi que o Giovanni pediu para a palavra. Eu acho que nós temos que usar o tempo com o secretário Marcelo para indagar eles alguma dúvida, alguma coisa que a gente tenha, até porque está sendo bastante assistido na TV Câmara. Se cada vereador aqui fazer um discurso, nós vamos sair daqui às 10 horas da noite e nós não vamos passar nada. A minha preocupação é essa. É questionar o secretário Marcelo alguma dúvida que ficou na sua explanação. Vereador Giovanni. Rapidamente, então, secretário Marcelo, dizer que bom que a municipalidade está encarando com muita seriedade esta questão do coronavírus. A gente, infelizmente, vê na televisão muitas pessoas que não estão levando com muita seriedade, e isso é muito preocupante. Quanto à questão, o colega Humberto falou, a TV Câmara hoje está atingindo quase 150 pessoas, então, inclusive, os trabalhos dessa casa, hoje tem esse mecanismo que é possível transmitir, e o pessoal de casa, o pessoal próprio, o senhor orientou, que eu acho que o senhor não falou aqui, que o pessoal da prefeitura também pode usar muito um DOC, protocolos da questão de luz, protocolo de recuperação de ruas, usar o sistema eletrônico, né? E obrigado pela orientação quanto às associações. Sim, secretário, nós vamos estar conversando com os presidentes das associações no grupo que a gente tem aí, para que a gente houvesse a suspensão. Inclusive, tinha um sorteio de prêmios na comunidade de Passos Freires, pode ser lá no interior, né? Mas daqui a pouco nós indo até lá, ou algumas pessoas visitando também, pode ser propício de vetores de estar fazendo a transmissão do vírus. Obrigado pela atenção quanto às associações de produtores. Quando nós falávamos antes ali, pessoal, que a recomendação era fechar as sessões para a plateia, é fundamental que você feche as sessões para a plateia, porque vocês são um núcleo educativo. E aí é educativo que as sessões da Câmara sejam fechadas para a comunidade. Que se a comunidade quiser assistir,
que assistam nas plataformas, que assistam na internet, porque vocês são formadores de opinião. E nós temos que convencer a população que nós não podemos nos aglomerar. É isso que é o grande segredo da coisa nessa situação. Então, eu acho que vocês fazem parte do esforço, sim, e é muito significativo a Câmara de Vereadores fechar as suas sessões de Câmara. Vereador Renato. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar aqui o nosso secretário, diga-se de passagem, competentíssimo secretário e sua equipe. Eu quero fazer um questionamento, muito embora eu já conversei, o senhor já sabe meu posicionamento lá pelo grupo, né? Mas eu queria ouvir do senhor, e eu não quero ouvir isso do senhor, essa sua resposta, para justificar Tua angústia? A minha angústia, mas para alertar a população, porque eu não tem quem me convença do contrário. A Itália desdenhou dessa doença. E a Itália tem 60 milhões de habitantes, nós temos 220 milhões de habitantes. Nós temos fronteiras com vários países, com rios, matas, enfim. Eu não acredito que eu sei que o senhor é um que elogia muito o SUS, e em muita parte o SUS é bom no Brasil, com certeza, mas nesse contexto da transmissão de um vírus, eu entendo que nós não estamos preparados. A China construiu 2 hospitais em 10 dias. Nós levaríamos para construir meio hospital 10 anos. Nós não temos UTIs, para as crianças, hoje pediátricas. Se nós tivermos um leve pico de infestação, de contaminação desse vírus, nós não temos para atender a demanda. Então, eu me preocupo muito com o Brasil e o nosso presidente, no qual eu votei, eu lamentei muito as atitudes dele nos últimos dias, se bem que ele fez um bem muito grande para o Brasil, mas desdenhando, como a Itália desdenhou, dizendo que é uma histeria da população. Não é isso, a gente está vendo que não é isso. Então, a minha pergunta que eu lhe faço é exatamente essa, no sentido até de alertar ainda mais a população, que não é uma brincadeira. Nós estamos preparados para um pico vertiginoso em 30, 40 dias? Não. Para atender? Não. Não estamos preparados. E aí como é que funciona, pessoal? Por isso que, na verdade, nenhum sistema do mundo está preparado para um pico desse. Por isso que está acontecendo lá na Itália, na Alemanha e nos Estados Unidos. Nenhum sistema de saúde do mundo conhecia a velocidade de infecção de um vírus como essa. Nenhum sistema. Então, por que nós estamos aqui trabalhando, coisa que a Itália fez agora, há 15 dias, por que nós estamos trabalhando com o isolamento social? E olha, nós estamos falando de isolamento social, não quarentena. A quarentena vai ocorrer se nós, com o isolamento social, não conseguirmos controlar a infecção, diminuir ela. Porque vários colegas já viram, devem ter visto aquele gráfico. O pico agora é agudo, se nós não fizer nada, como a Itália não fez e outros não fizeram, o pico é agudo da infecção e aí vai morrer gente na rua, nas ambulâncias, nos táxis, porque não vai ter UTI para conseguir abarcar esse povo todo. Mas se nós manter as pessoas em casa, se nós quebrar o ciclo de infecção, a gente vai ter vamos ter a infecção, mas ela vai acompanhar mais ou menos a capacidade de UTI que a gente tem. E apesar disso, vereador, o Ministério da Saúde está colocando mais 2.000 leitos de UTI que não tinha, porque o senhor tem razão, morre criança e morre idoso e morre... o doutor Maninho sabe disso por falta de UTI no Brasil. Isso é uma realidade nossa. Mas são mais 2.000 leitos que vão chegar e o ministro tem assinado com o aumento disso. Então, nós temos aqui 80 leitos universitários para serem autorizados. O Hospital de Clínicas já está com 54 milhões de reais lá para colocar em leitos de UTI. A gente tem que acreditar que o sistema está se preparando e preparado. Mas se a comunidade não colaborar, aí a coisa vai estourar mesmo. Infelizmente, é isso que a gente está tentando fazer. Que as pessoas se convençam que a gente tem que ficar em casa, que só sai se precisar, e essas questões aí do terminar com os acoplamentos. Isso, eu já vi até alguns bares fechados no CEPE hoje, de tarde, coisa que não é comum ver, né?
Nós temos que ver, eu vi muitos grupos na cidade ainda hoje. Nós temos que começar, até grupos a céu aberto. Por exemplo, pessoal, restaurantes. Deixa eu só entrar um pouquinho nessa aí. Restaurante ninguém vai proibir agora, mas restaurante tem que ser mesa com 2 metros de distância cada uma. Tem que ser. O vírus ele vai a 2 metros, no espirro ele vai a mais de 2 metros. Então, os restaurantes e os bares até podem ficar abertos por enquanto. Ninguém quer fechar essa turma, mas tem que ser mesas de 2 metros, cada um, né? Por que não trabalhar nesse período agora com teleentrega? Já tem gente fazendo muita teleentrega. Quer dizer, é um sacrifício geral. Então, já falamos bastante sobre isso, eu acho que vale a pena todo mundo replicar isso. E é sério mesmo, não é brincadeira. Hoje eu estava indo de manhã para a secretaria, tinha 2 cidadãos discutindo. São do interior, vereador Gilmar. Um dizendo, isso aí é bobagem, isso aí é dinheiro para o fulano ganhar dinheiro, para a China ganhar dinheiro, para o outro ganhar dinheiro. E o outro cara dizendo, não senhor, aqui em Cachoeira já tem não sei o quê, aqui em Caçapava já tem o quê. Quer dizer, a população está discutindo. É sério o problema. É sério o problema. Não é brincadeira, não. Vereadora Zilka. É muito bom lhe ouvir, o secretário Marcelo, num momento de crise que a gente, né, muita preocupação, a gente tem muita preocupação. Mas eu gostaria de perguntar, o senhor já respondeu lá dentro, e a Maria também, a vereadora Maria também, presidente, já nos falou, e a população tem nos perguntado se realmente alguém daqui viajou para lugares onde tem o vírus. Uhum. Olha, a gente não se dá conta disso, né? Mas nós temos muita gente que viajou. E nós temos gente, pessoal, que chegou a semana passada da Europa. E foram nesses locais todos. Esse pessoal está sendo monitorado. Graças a Deus ninguém apresentou os sintomas. Mas temos sim muita gente que viajou na Europa, para a Europa principalmente, né? Para a Itália principalmente. Porque se vocês se derem conta, 95% dos nossos contaminados são da Itália. Então, nós temos, vereador, isso nos preocupou muito na semana passada, né, quando a gente começou a receber mensagens que o vírus estava acelerando, e aí nós estivemos monitorando... Tem São Cepé? Tem São Cepé. Então, nós estamos monitorando essa turma aí, inclusive depois da nossa entrevista da semana passada, nós recebemos várias pessoas que viajaram, e umas até com sintomas, mas não tendo febre, você descarta. A Secretaria Estadual de Saúde tem um sistema que eles chamam um algoritmo, que tu coloca, essa pessoa chega, tu coloca vários sintomas que ela tem e ele já descarta ou já manda fazer o teste. Isso é um algoritmo. O algoritmo é fantástico. Essa gurizada que conhece aí o que é o algoritmo é uma revolução. Tu coloca dados ali, ele salta e não erra. Então, duas pessoas foram descartadas porque não tinham febre e outros sintomas. Então, o algoritmo já acusa e manda fazer o teste. Só mais uma perguntinha. Sim. Aquele pessoal que se reúne ali na entrada da cidade, fim de semana, teria alguma coisa, assim, algum procedimento, alguma coisa que pudesse fazer por eles ou contra eles? Porque a gente sabe que fim de semana ali, bem na entrada da cidade, é muita gente ali, muito jovem. Dona Zilka, 2 metros de distância não pega o coronavírus, mas o copo pega. Então, essa turma aí divide copo, divide garrafa, divide cigarro, divide beijo, divide um monte de coisa. Então, é claro que o grupo que está nesses tipos de locais, eles são candidatos à infecção. Por isso que nenhum grupo, mesmo ao ar livre, porque assim, ó, tu fazer ginástica na Praça das Mercedes, ao ar livre é uma coisa. Tu ficar 6 horas na frente de um bar, numa avenida, tomando cerveja e passando para a Cláudia, tomando cerveja passando para o Tavinho, beija 5 meninas ao mesmo tempo, as gurias beijam 7 rapazes ao mesmo tempo, isso aí é uma infecção graúda. Vamos falar português correto. É um ponto, nós temos que trabalhar, infelizmente, para aquela turma diminuir o acesso ali completo. E nosso chimarrão, secretário? O chimarrão é outro. O chimarrão
passa, porque a temperatura da bomba não inativa o vírus. Então, o chimarrão, a recomendação é que você tome cada um o seu chimarrão. O seu chimarrão. Sozinho. Não divida chimarrão com... Claro, pessoal, hoje ainda a gente divide chimarrão, hoje ainda. Na casa da gente a gente divide. Mas a gente tem que... É aí que eu falo para vocês, ó, nós temos que acostumar a não dividir mais. A acostumar a cumprimentar com o cotovelo. Parece que é brincadeira, mas não é. Isso aí vira costume. Vira costume e fica normal. O chimarrão é um grande... Por que, vereador Tavinho? Porque esse vírus ele é diferente. Ele não é o vírus que a gente é acostumado a lidar, que a ciência é acostumada a lidar. Vai ter vacina daqui a um ano. Mas até lá, a gente tem que pelear com ele, com as armas que a gente tem. Que são as armas difíceis. A higiene é barbada. Lavar as mãos 4, 5, 6 vezes por dia. Saiu de casa, lava. Entrou em casa, lava. Chegou em casa do trabalho, lava. Vai beijar os filhos, lava. O difícil é o isolamento social. E esse é fogo. E esse é o que dá mais resultado agora para nós. Vamos ter que nos convencer, pessoal. Vamos ter que nos convencer. Não tem saída. Essa é a única saída que tem. Gostaria evitar. de falar, vereador. Tem uma pergunta aqui, né? Não sei como é que ele... Vereador Humberto, enquanto o secretário acha a pergunta, pode usar a palavra. Deixa eu aproveitar aqui, Humberto, que senão apaga. Pergunta quanto tempo vai ser essa fase, tipo, sem sair de casa, sem ter uma previsão de tempo para isso. Não, primeiro, ele perguntou de medicamentos. Não tem medicamentos para esse vírus, não existe medicamentos. A H1N1 tinha o meu tempo de veterinário, nós tinha lá a gripe suína, doutor Maninho, que é o Tamiflu. Tamiflu era um medicamento para a gripe suína que nós usávamos em suínos e ele serviu para a gripe, para H1N1, serve até hoje. Não tem medicamento para esse vírus ainda. Claro que a indústria internacional vai achar um medicamento o ano que vem, a vacina deve vir para o ano que vem também, mas até lá a gente não tem. Pelo que aconteceu na China, o que está acontecendo na Europa, essa pandemia deve durar de 4 a 5 meses. Então, até lá, as regras são essas. Controle, não é controle social, é isolamento social. Para nós evitar que nós nos transforme na Itália, que é onde não tem ninguém na rua e que a polícia está botando as pessoas que estão na rua para dentro de casa. Então, a gente tem que evitar esse tipo de processo. Vereador Humberto. Vereador Humberto. Secretário, em primeiro lugar, parabenizar pelo trabalho e, em teu nome, também parabenizar o prefeito e toda a equipe da Secretaria de Saúde pela essa campanha preventiva, que é muito importante. Eu tenho alguns questionamentos. Caso de São Cepé, nenhum. Isso? Eu estou perguntando porque o assessor da imprensa Temer passa que bastante gente está ouvindo e vendo na TV Câmara e não teve oportunidade, de repente, de ouvir a sua entrevista na Rádio Cotricel. Nenhum caso de São Cepé? Nenhum caso. Tá bom. Queria fazer um questionamento em relação à Secretaria de Saúde, como é que vai fazer em relação ao transporte dos pacientes? Uhum. Só os mais graves, continua indo todo tipo de transporte que nem antes? A Secretaria vai esperar mais? Qual é o procedimento da Secretaria? Importante sua pergunta, fundamental. Os hospitais de referência já estão cancelando as consultas eletivas. O que quer dizer isso, pessoal? Santa Maria está se preparando para os hospitais, Casa de Saúde, Universitário, trabalharem só para receber esses pacientes. Claro, tirando a urgência e emergência. Os acidentes, o câncer, o AVC e a questão cardiológica, ele segue. A urgência e emergência para salvar a vida segue. Nós já estamos recebendo cancelamento de consultas, cirurgias e procedimentos eletivos. O que é isso? É quando tu marca, não é urgente, o cara pode esperar 4 meses, por exemplo. Então, universitário, nós estamos prontos para levar o pessoal para onde nós temos que levar, mas já está tendo cancelamento dos hospitais, então já não vai mais ir gente, a partir de amanhã não está mais indo gente para vários lugares, mas por
por notícias dos hospitais, não nossa. Nós estamos à disposição lá. Então, infelizmente também está acontecendo isso, porque os hospitais estão se preparando para a epidemia. O senhor falou várias vezes aí, mais ou menos num prazo aproximado de 4 meses, por experiência na China e Europa, é isso? Sim, sim. O Brasil, tendo um clima bem mais favorável, quente, continua esse prazo aí ou é um prazo altamente preventivo mesmo? Continua esse prazo, mas preventivo, né? Isso é a estatística do que aconteceu lá. A torcida do Ministério da Saúde é que isso não aconteça aqui, que seja antes. O problema nós aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o problema. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque quando nós estiver no pico aí, que a gente não sabe se vai ser fim de abril ou fim de maio, vai chegar o inverno. Por isso que eu falei a vocês a importância da vacinação dos idosos, porque os idosos são o ponto mais importante que nós estamos trabalhando. Depois vem as gestantes, depois gradativamente nós vamos vacinar até fim de maio todos os grupos que são prioritários. Mas, por isso que o idoso começa segunda-feira que vem. Porque quando nós tiver em 15 a 20 e poucos dias, nós temos a imunidade depois da vacina funcionando já, os casos que nós vamos ter lá em maio vai ser descartado para gripe. E aí a suspeita é coronavírus, tem um fluxo mais rápido. Então, só para complementar, vereador, a pessoa que tem sintoma, 80% dos sintomas são leves, alguns não aparece nada, ficam monitorados em casa, por nós. Agravou um pouquinho, estou dando exemplo, São Cepé, vai para o Hospital Santo Antônio, se for o caso. O cara agravou, o Hospital Santo Antônio coloca na central de regulação estadual, eletrônica, vai para onde tiver vaga em UTI no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter alto custo de ambulância UTI, então a Secretaria de Saúde vai pegar dinheiro de outras secretarias para ter essa reserva. Está lá o secretário Santo, que participou hoje. A gente sabe que podemos ter problema em obras, poderemos ter problemas na educação. A educação vai ficar parada, mas... Então, alguns recursos vão ser realocados em plantão para nós poder trabalhar com o transporte do povo. Perfeito, obrigado. Perfeito. Tomara que não precise, né? Vamos trabalhar para que não. Se nós fizermos nosso dever de casa agora, a gente não vai ter problema tão grave assim. Obrigada, vereador Humberto. Vereador Lauro. Eu quero parabenizar o nosso secretário Marcelo, que bom, né? As perguntas nossas, né? Que o pessoal perguntou. Hoje mesmo uma pessoa perguntou para mim, mas o senhor já falou que não tem. Perguntou, escuta aqui, ó, se aparece esse vírus de uma hora para outra em nós aqui, nós temos a possibilidade de ter o remédio, o senhor falou que não tem, né? Ainda não tem. Então, era isso só que eu queria saber, como o senhor já falou, mas que bom, né, a senhora explicasse para a gente, que a gente agora tem o dizer para a comunidade, né, que se pergunta para a gente não sabe, né? Então, essa pessoa perguntou para mim se aparece hoje ou amanhã, se já não temos esse remédio, afinal, né, então o senhor falou que por enquanto não, mas já está tudo encaminhado. Nós temos que chegar até setembro, depois nós vamos embora. Só para uma coisa importante no rádio, hoje nos questionaram, por causa da falta do álcool gel, do álcool 70, né, a questão de fazer aquela questão daquele álcool, não é recomendado isso, porque dilui muito a concentração do álcool. Não adianta fazer experiência, se não tem álcool, usa muita água e sabão, entendeu? Isso é importante. E outra questão importante, me esqueci, é tanta coisa na cabeça, mas tem a ver, a desinfecção é fundamental, desinfecção, muita limpeza e o isolamento social, é isso que nós temos que trabalhar hoje. Obrigado, Marcelo, isso aí que... Feito. Vereadora Maria, por gentileza. Vereador Eto. Cumprimentar o secretário e parabenizá-lo pela vinda aqui e trazer alguns esclarecimentos, né? Até porque nas rádios, televisão, enfim, diariamente o assunto é esse. E a gente eu escuto muito a Gaúcha. A Gaúcha é notícia 24 horas, né? Uma pergunta, de que forma a Secretaria da Assistência Social vai colaborar com as pessoas das periferias, dos bairros mais pobres, enfim, porque, claro que o sabão, lavar as mãos, enfim, mas tem casos que
Tem pessoas que já têm algum tipo de doença que depende diretamente do álcool. O álcool seria a melhor maneira de tratar, enfim. Eu gostaria de saber de que forma e se a Secretaria de Assistência Social está preparada para socorrer essas pessoas de baixa renda. E, claro que isso aí, pessoas que não vão poder trabalhar, pessoas que vão ter que... É muito fácil dizer, olha, fica em casa, não sai para a rua, né? Não trabalha, fica em casa, não vai na creche, não vai na escola, enfim. Claro que isso aí vai gerar uma diminuição da renda, né? E essas pessoas têm que viver, têm que comer 2, 3 vezes por dia, enfim. O que o senhor tem a nos dizer com relação a isso? E também lhe perguntar de que forma a Secretaria está fiscalizando a especulação na venda do álcool gel, e até eu via no Face um alerta ali do Dr. Roberto, mostrando ali um local onde estava vendendo o álcool gel já R$ 27,00, o frasquinho, o vidrinho. E ele pedindo que as pessoas não usassem esse momento para ganhar dinheiro, enfim, e sim para ajudar. Então, eu gostaria que o senhor pudesse me responder essas 2 perguntas. Perguntas importantes, Assur. E, na verdade, é o que está preocupando hoje, vereador. Porque, como nós comentávamos antes aqui, essa doença começou com a classe média alta e nós não temos ainda teste nem a análise estatística de como ela vai se comportar nas periferias e a população mais pobre. A Secretaria da Assistência Social, ela participa no grupo de gestão da crise. Então, e eu comentei ali com a presidente Maria que nós temos que observar essa situação dia a dia. E assim como os decretos também são variáveis. A prefeitura está se organizando para conseguir esses recursos, já tem essas alocações de recursos, para a gente começar a trabalhar e analisar esse tipo de problema. O senhor falou em álcool gel. Eu acho que eu me preocuparia mais em comprar sabão do que o álcool gel, porque o álcool gel não tem no mercado. A questão, e eu acho que é uma questão importante, porque por que eu quis vir aqui? Porque vocês estão direto na sociedade, vocês têm ideias importantes aqui, e essa é uma questão que tem que ser discutida na prefeitura. Como que vai ser o foco agora para a comunidade mais carente? Eu vi que o governo vai ampliar 1 milhão de Bolsa Família agora, vai abrir vagas, porque você sabe, quem acompanha, tem vagas, tem fila de espera do Bolsa Família. Eles vão abrir 1 milhão. O FGTS vai antecipar isso, o 13º são várias ações salário, que vão... enfim. Outra coisa, vereador, que eu acho que isso é bem importante, presidente, que a Câmara acompanhe isso junto com a gente. Não é recomendado que as pessoas que vão ficar em casa não poderão ser demitidas. As pessoas que vão ficar em casa, olha bem, juridicamente não poderão ser demitidas. Entendeu? Então, está se organizando um colchão em volta de todo esse processo, que é aquilo que quem é que falou sobre economia aqui? Acho que não sei se foi o vereador Renato, alguém de vocês falou, não é momento de nós pensar, está perdido o ano econômico, está perdido, pessoal. O ano econômico você foi. Nem olha estatística mais de crescimento, de coisa nenhuma. São CPE vai enfrentar uma barra pesada. Nós estamos com essa crise horrível aí na agricultura, que vai nos levar vários anos pela frente, e tem mais essa ainda aqui que está entrando. Então, assim, nós estamos vendo muito mais bons exemplos, vereador, dos empresários CPEenses do que maus. De manter os empregos, de segurar o rojão até passar a crise. São 4 meses de crise. Se Deus quiser, pode ser menos. Mas tem um outro fato que o senhor falou na questão do PROCON. Nós não temos ainda autonomia de tabelar preço, mas o PROCON existe para isso. Agora, o momento que o governador, o presidente, decretar o teto do preço das coisas, que nós não temos essa autonomia, nós não vamos poder atuar. Enquanto nós não tiver um tabelamento do álcool, nem um tabelamento da máscara, nós não podemos atuar. O que a gente tem que fazer é sim atuar no PROCON contra as empresas. Então, hoje na reunião lá com o jurídico, com todo o grupo, nós questionávamos e o jurídico dizia, isso não pode fazer, isso nós não temos autonomia para fazer. Nós precisamos do decreto presidencial e do governo estadual. Então, a gente está ainda tateando em algumas questões que a gente não consegue avançar.
Mas, no sentido que o senhor tem razão, o município tem que virar um olhar esse, que o Brasil agora está se alertando, que é a questão da comunidade mais pobre. Porque a maioria dos que estão internados hoje são nos hospitais particulares grandes de São Paulo e Rio de Janeiro. O SUS ainda não foi testado. Então, O ministro Mandetta disse que nós teremos, a partir de abril, 20 semanas muito difíceis. Muito difícil. De abril a agosto, justamente no inverno. Isso aí. E aí é que nos preocupa, né? Isso aí. E aí nós temos que unir as forças para nós ter esse cuidado, porque nós não temos essa dimensão ainda, vereador. E o senhor fez uma lembrança importante, o secretário Santo está aí, que é um dos nossos líderes lá, para a gente começar a pensar nessa questão. Nós temos também recursos para auxiliar algumas entidades, algumas coisas que forem possíveis. Hoje eu recebi lá, o vereador Humberto me falou sobre os transportes. A Casa de Saúde hoje nos ligou, dizendo que vai cancelar todos os atendimentos eletivos para se preparar para receber os pacientes do coronavírus. Então, é o sistema se organizando para poder enfrentar uma coisa que a gente não conhece direito. Isso que é a pior questão. Tá bem, muito obrigado. Obrigada, vereador Eto. Algum vereador mais? Não? Então, quero aproveitar esse espaço também, secretário. Nós não temos médico ainda no SF da TATS, né? Não. Então, eu quero perguntar, sei que vocês vêm trabalhando já bastante, né? E conheço o trabalho da Secretaria de Saúde, parabenizar pelo trabalho, pela luta diária, né, que os profissionais da saúde têm. Mas é uma preocupação que as unidades estão preparadas, acredito, né, para receber esses pacientes com suspeita. E essa semana eu conversava com um dos médicos do Hospital Santo Antônio e ele referiu a quantidade de pessoas que vai ali, aí o doutor Maninho já baixou o decreto ali, só vai proibidas visitas, e acho muito bom, né, porque não tem que estar lá no hospital. Quero saber se a secretaria, se está preparada as unidades para orientar os pacientes, não só a enfermeira lá, a equipe enfermeira-chefe, mas se toda a frente está preparada para orientar os pacientes, que tu sabe, né, que tem aquelas questionamentos, às vezes, da falta de informação. Hoje mesmo eu orientei aqui uma pessoa que estava com viagem para Porto Alegre, já fazendo a documentação para ir no Siqueira. Olha, eu acredito que tu tem que ligar para o hospital lá em Porto Alegre, porque lá, como tu falou, as consultas eletivas estão canceladas, cirurgias eletivas estão canceladas, então, para as pessoas se organizarem, né, e não ir fazer aquela viagem lá. Sei que os hospitais, às vezes, eles não avisam, mas acredito que estão avisando a Secretaria de Saúde, né. Só para essa questão assim dessa organização para o paciente não ficar indo, vindo, e vai no lugar e vai no outro e não sabe em qual lugar vai ser atendido. Eu sempre que consigo acatar algum deles, eu oriento, porque tenho conhecimento, né, e sei as orientações que dou correta. E também queria aproveitar a oportunidade e pedir ao senhor que, sempre que tiver alguma ação da Secretaria de Saúde, que nós temos aqui na casa, né, vereador Eto, a Comissão de Saúde, e a gente fica sentido quando a gente não é avisado de alguma ação, que não é da tua parte, né, porque a gente está sempre em contato, eu ligo para ti, qualquer coisa. Mas que nós temos uma comissão importante na Câmara, que é a Comissão de Saúde, né, e que as pessoas, a gente pode levar muita informação também e ajudar a Secretaria de Saúde nesse momento difícil que eu sei que vai ser. Então, quero só esses detalhes. É importante, a tua pergunta é muito importante, porque ela engloba vários assuntos. Por exemplo, aí, nós estávamos com 4 obras na Secretaria de Saúde de ampliação de postos. Nós mantivemos o nosso médico lá na Pontes até agora. Essa semana não foi possível manter. Então, nós transferimos a equipe da Pontes para a unidade TATS, onde nós estamos sem médico. Então, nós conseguimos organizar ali no TATS. Nós estamos com o processo seletivo esperando concursados, que ninguém quis assumir, para assumir a vaga do TATS.
Nós também abrimos o edital dos mais médicos agora, onde nós São Zé tem 2 vagas de mais médicos. Não sabemos se vão vir os 2 mais médicos para cá. As vagas estão abertas, eu acho que até sexta-feira deve saber se vem 2 médicos, Maria. Então, nós estamos com essa falha. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a mesma empresa que está reformando o SF Pontes é a empresa que vai reformar o posto do centro. E nós estamos negociando com eles que eu não vou autorizar a reforma do posto do centro, que ia começar essa semana, enquanto não der uma máquina e terminar lá. Porque se a empresa quiser, em uma semana ela termina o posto da Pontes. Então nós estamos trabalhando, e não é fácil isso aí, para que termine de uma vez o posto do Pontes, e que pode terminar, para depois começar a reforma do centro. Mas assim, ó, nós também temos funcionários assustados, Maria, né? Isso aí é um choque, é um teste também para funcionários, isso aí, porque o pessoal, agora que a gente vai ver quem realmente é servidor da Secretaria de Saúde, quem é o infante lá, né? Porque tem gente já querendo disparar, e a gente tem que trabalhar para que não disparem, mas a Secretaria está preparada, Maria. A gente espera que a população também entenda, né? Não vão lá, tu mesmo já falou, tu trabalhou comigo e tu sabe como é que é o plantão hospitalar. Não vamos lá se não precisa, não vai na unidade de saúde se não precisa. Se nós fizer tudo isso e ficar em casa, nós vamos ganhar a guerra.